Olá, bem-vindos à série de verão do podcast Contas Poupança. Durante estas semanas vou recuperar alguns dos episódios mais ouvidos, partilhados e mais úteis dos últimos meses. São temas que continuam atuais e que podem ajudá-lo a tomar melhores decisões financeiras, poupar dinheiro ou evitar erros que podem sair caros. Mesmo que já tenham ouvido este episódio quando foi publicado pela primeira vez, vale a pena voltar a ouvi-lo. Há informações que ganham um significado diferente quando as ouvimos numa fase diferente da nossa vida e muitas vezes é na segunda audição que descobrimos detalhes que passaram despercebidos. Neste episódio mostro de forma clara e prática como a automatização elimina decisões emocionais, evita adiamentos e transforma boas intenções em resultados concretos. Com exemplos reais do dia-a-dia, vai perceber como pequenas transferências automáticas, feitas sempre na mesma data, podem fazer mais pela vida financeira do que grandes decisões tomadas uma vez por ano. Se quer aprender a poupar de forma consistente, ouça este episódio. Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito ActiveBank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app ActiveBank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. ActiveBank. Simplifica. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos partindo pedra sobre questões financeiras, porque falar sobre dinheiro ainda é tabu em Portugal e nós queremos acabar com esse mistério e com esse problema que é falar sobre dinheiro. Não temos de ter medo de falar sobre algo que é extremamente importante na nossa vida. Ora, hoje queria falar-vos sobre esta necessidade, caso queira pôr as suas contas em ordem e começar a ganhar dinheiro com o seu dinheiro, há determinadas coisas, atitudes, métodos que tem de implementar. Antes de avançarmos por aí, queria só pedir-lhe os favores do costume, que é subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender, de me seguir nas redes sociais e de falar sobre o Contas Poupança e da forma como estes episódios e tudo o resto podem ajudar muitos portugueses, porque o objetivo é chegar ao maior número possível de pessoas. Não vendo nada, não tenho nenhum interesse escondido, portanto é partilha de literacia financeira pura e dura. Falemos então das finanças automáticas. Como você sabe perfeitamente por experiência própria, quando nós tomamos uma decisão, no princípio é sempre tudo muito fácil, estamos cheios de vontade, vamos avançar logo, mas depois chega o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte, enfim, o semestre seguinte, e há sempre qualquer coisa que se mete pelo caminho e depois acabamos por não fazer. Então, uma vez que nós já sabemos que somos assim e que temos essa dificuldade, temos de nos obrigar a fazer o que decidimos. Como é que isso se faz? Automatizando as nossas decisões. Repare que as empresas, que não são nada burras, fazem isso logo desde o princípio. Elas obrigam-nos a pagar por débito direto. Porquê? Por uma razão simples. Se não fizerem isso, arriscam-se a que nós não paguemos a tempo e horas. A conta da luz, a conta do gás, o crédito à habitação, os seguros de vida, os seguros do carro, todos os seguros, o débito do seguro de saúde, enfim, só talvez os combustíveis é que não dá para fazer por débito direto, mas se calhar no dia em que isso acontecer, porque não é? A gente abastece e eles tiram o dinheiro da conta. Aliás, isso já acontece, sim, em algumas gasolineiras. Pelo menos eu já não faço isso desde que mudei de carro, porque me esqueci, basicamente. Mas havia uma espécie de via verde para os combustíveis também, numa determinada marca. Aquilo tinha uma máquina que lia a matrícula, eu abastecia e depois aquilo ia buscar o dinheiro à conta bancária. Portanto,
Queria chamar a vossa atenção para a importância da automatização dos débitos automáticos, sabendo eu que há muitos de vocês que têm pavor dos débitos automáticos e que não querem controlar tudo, ou porque já tiveram uma experiência traumática em que vos tiraram muito dinheiro da vossa conta sem vocês estarem à espera, só deram por isso alguns dias ou até semanas depois, e esse dinheiro fez-vos falta, e então decidiram, não, eu quero receber a carta, quero receber o e-mail e depois eu vou pagar. Quero falar-vos da minha experiência. Por causa disso, eu já paguei muitas multas, nomeadamente impostos, e se calhar vocês não sabem, alguns de vocês não sabem, que podem perfeitamente pagar os impostos por débito direto, em que assim não falha, não se esquecem, não têm multas. Houve várias situações em que eu me esqueci de pagar o IUC, não sei se me esqueci de pagar o IMI ou se me esqueci e depois paguei e depois lá perdoaram a multa, mas só para terem uma ideia, basta ir ao portal das finanças e escrever lá em cima no motor de busca débito direto, e vai aparecer-vos um formulário em que podem escolher todos os impostos que vão pagar e depois a partir daí não falha, vocês põem um prazo, não é? Até que data é que querem que isso aconteça. Pela minha experiência, eu recebo sempre vários SMS, vários e-mails a avisar que no dia tantos do tantos vão cobrar um determinado valor e, portanto, eu estou à espera e não sou apanhado de surpresa, porque nesse aspecto a autoridade tributária está a funcionar muito bem. Desde que eu fiz isso, débito direto para todos os impostos, eu nunca mais paguei uma coima por esquecimento do pagamento. O que é que eu tenho em débito direto de impostos? Tenho o IUC dos 2 carros e tenho o IMI. Portanto, esses não falham. Também em relação à segurança social, tenho o débito direto na segurança social ativado, o que quer dizer que sempre que eu tenho de pagar segurança social, também o pagamento é feito por débito direto, ou seja, não tenho de estar preocupado com e o pagamento por conta do IRS também. Portanto, tudo o que tem a ver com o Estado, em termos de despesa, eu quero que seja automático. Pode ter uma opinião diferente, faz muito bem ter uma opinião diferente, tem de ver o que é que é mais útil e prático para si. O importante aqui é não pagar multas. Porque não pagar multas é também uma forma de pouparmos dinheiro. É dinheiro que fica do nosso lado e que não vai para o Estado. Agora, nas nossas finanças pessoais, uma vez que nós já sabemos que somos distraídos e muito preocupados, temos de pagar-nos a nós próprios primeiro. É um clássico. Já vos falei sobre isto dezenas de vezes, volto a repetir, mas como se trata de um episódio, isto que eu estou a fazer, o básico das finanças pessoais, a minha intenção é que isto se transforme depois, na sucessão dos episódios, numa espécie de mini curso de finanças pessoais. Portanto, quem ouvir os episódios todos fica a saber o básico dos básicos. Portanto, não há como enganar. Quem fizer isto, mal não fica, ou pior não fica. Isso é de certeza. E haverá coisas que vão começar a correr muito melhor. Portanto, assim que recebe o ordenado, e nós já sabemos em que data é que nós recebemos o ordenado na conta, líquido, o valor líquido, então já sabemos que 2 dias depois, 3 dias depois, definimos uma transferência automática para outra conta. Qual é o valor aconselhável? 10% do dinheiro que cai na sua conta todos os meses. O que quer dizer que quem ganha 1.000 euros deve transferir, isto no mundo ideal, 100 euros para outra conta. Pode ser uma subconta no seu banco ou pode ser uma conta noutro banco que seja gratuito, por exemplo, ou onde não paga comissões, ou onde já paga comissões naturalmente e, portanto, não vai ficar a pagar mais uma conta bancária, comissões bancárias, só por causa disto, não é? Tem de encontrar uma alternativa gratuita, seja ela qual for, para juntar esse dinheiro. Outra opção
mas aí não é um débito automático, portanto é posterior a isso, é enviar esse dinheiro para uma conta à ordem, tudo muito bem, mas na conta à ordem ou é uma conta remunerada, ou então deve depois a seguir, num dia que lhe dê jeito nesse mês, retransferir esse dinheiro para uma ferramenta financeira que renda juros, nomeadamente os certificados da Aforo, por exemplo. Não deixa o seu dinheiro parado a render zero, isso aí perde dinheiro para a inflação. Estava a dizer-lhe então que a técnica básica é 10% do seu ordenado. Se for mais, ótimo, pode ser 15%, pode ser 20%, pode ser 30%, depende dos rendimentos, mas isto tem de ser automático. Se não conseguir os 10%, há uma outra técnica, que isto é para quem quer levar isto a sério, é começar, por exemplo, com 5%. Se tiver rendimentos, portanto, não pode 100 euros, ok, então começa com 50. Mas depois, todos os meses, vai aumentando. E basta ir ao home banking e alterar o valor da transferência automática. Passa de 5% para 6%, depois para 7%, depois para 8%, depois para 9%, depois para 10%, depois para 11%, dependendo das circunstâncias da sua vida. Há um mês em que já está a prever que não pode, ok, então baixa no mês seguinte para 7%, para 6%, para 5%, para 2%. Mas é muito importante não parar. Tem de haver sempre uma transferência, por mínima que seja, nem que seja 10 euros. Mas voltando ao mundo ideal, então vamos aos 10%, um casal ganha 1000 euros cada um, então supostamente o ideal seria transferirem 100 euros cada um, neste caso 200 euros por mês. Já sei que muitos de vocês estão a dizer que isso é uma enormidade e é impensável e que eu vivo num mundo paralelo desligado da realidade. Quero que compreenda que isto é um conceito adaptável, não é? É só para perceber a conta, porque creio que muitos de vocês ganharão mais do que 1000 euros, ganharão 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 euros ou mais, e também há outros que se calhar até ganham menos do que o salário mínimo nacional. O importante aqui é o conceito. Poupar todos os meses, mas tem de ser de forma automática. Se estiver à espera de que sobre dinheiro ao fim do mês para pôr de lado, esqueça, nunca chegará a lado nenhum. Qual é a parte boa deste processo? É que se precisar desse dinheiro no dia 17 ou no dia 18, ele está lá, vai lá e transfere para a conta à ordem ou, tendo o multibanco dessa conta, faz a despesa correspondente que precisa. Como vê, não tem mesmo nada que saber. Para que isto aconteça, é muito importante que decida. Repare que estamos sempre a falar de decisões e de ações. Não adianta ficar a pensar, eu de facto qualquer dia vou tratar disso. Não, vai tratar disso ou ainda hoje ou esta semana. Caso contrário, isto não funciona. Portanto, vai ter de abrir essa tal segunda conta, ou até terceira conta, ou até quarta conta, desde que sejam todas gratuitas. Ou seja, pode e deve, digo eu, ter uma conta para cada objetivo. Imagine, por exemplo, que quer fazer o seu fundo de emergência, mas também começar a investir com valores pequeninos. Então, uma vez que assume essa dupla estratégia e já sabe que tem 100 euros assim que recebe, vai logo fazer uma transferência automática, por exemplo, de 75 euros para aquela conta que vai ser o fundo de emergência, a poupança, e vai transferir 25 euros para uma corretora, para um banco de investimento, seja o que for, para investir. É importante ter a consciência de que deve separar contas por objetivos. Pode ter uma conta para poupar dinheiro para as férias, pode ter uma conta para pagar os seguros do carro e o IMI e todas as despesas relacionadas com o Estado e, portanto, dividindo por 12 também cada uma dessas despesas anuais, a soma de todas elas, sempre que chegar uma conta para pagar, já sabe que tem lá o dinheiro. E melhor ainda, se der essa conta onde tem estas despesas
para fazer o débito direto desses impostos, então aí fica completamente descansado, porque todos os meses alimenta essa conta e sempre que é necessário pagar, como não mexe nessa conta e não a usa para outros imprevistos, quando chega à altura do débito direto, tem lá o dinheiro é retirado, não paga multas e é um descanso. Separar contas por objetivos é outra forma de automatizar as suas finanças pessoais. Em resumo, porque é que tudo isto é importante? Porque evita depender da sua vontade pessoal ou até da sua memória. Eu sou uma pessoa com uma fraca memória, tenho uma enorme dificuldade em fixar caras, nomes e datas, portanto é terrível, e portanto isto é um favor que eu faço a mim próprio, como eu já me conheço e sei que para mim é difícil ter isto tudo controlado, então tudo o que eu puder automatizar na minha vida, eu automatizo imediatamente. Não adio, não arranjo desculpas. Para mim é um descanso saber que todas as contas são pagas na altura certa, porque não depende de mim. Quer dizer, depende de mim na medida em que eu crio as condições técnicas para que tudo decorra de forma automática, quer na parte que me desagrada, que é ter de pagar as contas, e há sempre a hipótese de reverter um débito direto. Basta contactar o banco e dizer, olha, este dinheiro do débito direto quero que volte para a conta à ordem. E depois eu resolvo isso com a empresa da eletricidade, das telecomunicações, da água, do gás. Eu depois trato disso, mas quero que este dinheiro volte já imediatamente para a minha conta à ordem. E o banco faz isso, é obrigado a fazer isso. É um direito que nós temos enquanto consumidores. Para evitar o quê? Que, por exemplo, pode haver um erro, um engano, entretanto cheguei aqui ao meu destino, por parte da empresa, em vez de debitar 50 euros, debitou 500 euros, porque aquilo tinha lá mais um zero por engano. Ok, aquele dinheiro faz-me falta, então eu ligo para o banco, contacto o banco e peço para reverter essa transferência e depois reclamo, não é? Portanto, temos também estes direitos do consumidor que é muito importante nós conhecermos e aplica-se a tudo, inclusive ao Estado. Qualquer débito direto é reversível. Portanto, meus amigos, neste episódio aquilo que quero que fixe ou que fixem é que as finanças pessoais resultam mais de sistemas, de automatismos, do que propriamente da motivação. Porquê? Porque a motivação tem altos e baixos, a nossa vida tem altos e baixos, e se nós criarmos rotinas, criarmos métodos, criarmos automatismos, eles vão funcionar. Isto para o melhor e para o pior. Mas quando acontece o pior, nós sabemos que o dinheiro está lá, porque se ficar à conta, há uma enorme probabilidade dele desaparecer. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira. Isto são conceitos básicos, mesmo básicos, mas muito, muito importantes. Quando queremos construir uma casa, construímos primeiro os alicerces e só depois é que vamos ao resto da estrutura do prédio. Não queira construir a começar pelo telhado, porque senão depois tudo para baixo vai desmoronar. E isto são coisas que são básicas, são óbvias, mas que nunca ninguém nos ensinou, nem na escola, nem na família. Portanto, comecemos por baixo, mas para chegar lá acima. Muito obrigado, boas poupanças. Já não aguenta este calor? Então refresca os seus planos com a taxa mais fresca do verão. Com as soluções de crédito AtiveBank, consegue tratar de tudo de forma simples e rápida na app AtiveBank. Campanha válida de 1 a 31 de julho. AtiveBank. Simplifica. AtiveBank e AtiveBank Simplifica são marcas detidas pelo banco AtiveBank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23.